Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Na Rovani Modas. A loja tem 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse macacão que eu estou vestindo, tem moda masculina e muitos acessórios também, como calçados, bolsas, cintos e muito mais. Venha conhecer uma de nossas unidades. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, segunda edição desta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. E nós vamos começar o nosso jornal aí falando de um tema aí muito agradável para muitas pessoas, né, para muitas famílias, porque de terça-feira é o dia do quadro Seu Pet e no quadro de hoje nós vamos falar sobre o Cetras, a casa que está de casa nova em Santa Bárbara do Oeste. O Centro de Animais de Santa Bárbara do Oeste ganhou aí 2 novos moradores, um jabuti e uma cobra do milho, que chegaram ao Cetras depois de serem resgatados de um tráfico ilegal de animais. Então este é o tema de hoje do quadro Seu Pet com Isabela Braz. Santa Bárbara do Oeste ganhou 2 novos moradores, uma serpente e uma jabuti. Os animais fazem parte do Cetras, que é o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres. E como não podem retornar à natureza, foram autorizadas pelo IBAMA a serem utilizadas para educação ambiental durante a visita dos alunos no SESB, que é o Centro Ecológico de Santa Bárbara. A cobra do milho é conhecida como corn snake em inglês, pela presença regular da espécie perto de celeiros. Elas não têm veneno funcional e ajudam a controlar populações de roedores selvagens que danificam o cultivo e propagam doenças. Já o jabuti é um réptil e são animais que possuem casco convexo, carapaça bem arqueada e pernas grossas. A carapaça é uma estrutura óssea formada pelas vértebras do tórax e pelas costelas. Tanto a jabuti quanto a serpente, elas vieram de um tráfico ilegal
Então, eram animais que eram domesticados, e no caso não pode, por ser silvestre. E quanto a essa domesticação, essa aproximação, principalmente a serpente, por ser exótica, elas acabaram vindo nos cetras para tentarem serem reabilitadas na natureza. Como a gente, no momento agora, não está sendo indicado elas terem essa reabilitação, elas estarem sem destino, teve essa oportunidade de juntar esse momento com o setor da educação para poder mostrar essa experiência para a criançada, né? Para fazer essa educação ambiental para essas crianças aí que normalmente são elas que pedem, né? Para os pais e para as mães, pedem animais diferentes, sendo que não é tão fácil essa criação, na verdade nem é indicado. Esse conhecimento de que, olha, esses animais eles existem, mas eles não são pets. A rotina de tratamento de cada um desses animais necessita de cuidados específicos para manter a sua saúde. Então, os dois são répteis, então eles têm um tratamento mais diferenciado que os demais, né? Que a gente recebe bastante ave, mamíferos. E aí, nesse caso, nesse verão, essa incidência solar, acaba que eles precisam ter essa absorção, então a gente tira eles do recinto diariamente, a gente maneja eles justamente para ter essa aproximação. Eles têm alimentação específica, então no caso a serpente ela come pequenos roedores de 15 a 30 dias, depende muito até do estágio de troca de pele que ela tem. E a jabuti, ela ama carne, ela é um onívoro, então ela pode comer de tudo, na verdade a gente fala um herbívoro seletivo, vamos dizer assim. Mas ela, por conta da criação dela, ela ama carne. E ela até tem uma deformação no casco, mas a gente tenta reduzir esse fornecimento, tá? Então não chega a nulo, porque ela precisa dessa proteína, mas a gente vai reduzindo para que ela fique melhor, comendo flores, frutos, do que folhas verdes, do que ela fique comendo só o que ela quer. Além da serpente e da jabuti, o SESB reúne estruturas como mini fazenda, borboletário, centro de reabilitação de animais silvestres, centro de ecoterapia, herbário, meliponário, minhocário, mirante e entre outros. A gente está com 240, se eu não me engano, porque chega e a gente tem umas liberações, mas o último número é esse, 80, 90% são aves. Bastante de apreensão, tá? Então vem por tráfico ilegal, às vezes a pessoa até tenta criar de uma forma que se assemelha, né? Mas como essa origem ela veio não legalizada pelo IBAMA, acaba que o animal foge, vizinho denuncia até pelo barulho ou não saber, e eles são apreendidos e tragos para a gente. Inaugurado em novembro de 2022 pelo prefeito Rafael Piovesan, o SESB foi projetado para ser vivenciado como um laboratório a céu aberto, sendo um dos espaços públicos mais completos da região. E aí a gente teve a ideia de fazer essa oficina da aproximação dos animais silvestres com a criançada, então lembrando pequenos grupos, justamente porque não é saudável, né, nem para as crianças, não vão conseguir prestar atenção em um número grande, nem para os animais. Então, para eles sentirem, para eles terem esse manejo e entenderem que os animais eles não são brinquedos, eles entenderem que cada animal é importante, né? Como nessa época agora a gente tem um problema grande com saruês, que são bastante, e o pessoal discrimina, mata, enfim. Então a gente teve a ideia de pegar esses animais que estão sem destino para poder educar, chegar um pouco mais perto das crianças. Para as pessoas que encontrarem esses tipos de animais perto de suas residências, a médica veterinária dá algumas dicas do que fazer. Quando o animal é silvestre e ele está bem, por exemplo, um saruê, um pássaro que esteja próximo, andando, sem nenhuma alteração, ok, deixa o animal caminhar livremente. Agora, se é um animal que ele pareça vulnerável, por exemplo, um filhote que não tem os pais próximos, então muitas vezes a gente vê um filhotinho no chão, mas quando você olha próximo, tem alguns pássaros em volta.
Então, normalmente, o filhotinho tentou voar, caiu, e os pais, quando diminuir o movimento do local, eles vão alimentando o animal lá no chão mesmo. Ah, mas e um gato chegar perto e tudo? Às vezes você pode colocar uma caixinha e colocar em cima da árvore, que vai ajudar tanto o filhotinho quanto os pais nessa alimentação. Eu até brinco que as pessoas elas já veem o animal e querem trazer para a gente. Mas é muito complicado, por mais que a gente tenha embasamento teórico, eu, como humano mesmo, não vou conseguir ao certo ensinar o animal a voar. Não vou conseguir ensinar como ele deve se comportar na natureza, né? Então, por mais que a gente tente, o prognóstico desses filhotes tirado cedo é pior. Então, assim, às vezes a gente ajuda, né, tentando ajudar e acaba piorando lá no futuro. Então, esses filhotinhos sem pais pertos, que aí não teria outra opção, traz para os cetras, né, que aí a gente faz a triagem, vê se está tudo bem, se não entra em tratamento veterinário, e faz a reabilitação posteriormente, para ser liberado na natureza. Qualquer dúvida, entra em contato com a gente. Ah, eu tô vendo um animal ali, eu não sei se está machucado, eu não sei o que fazer. Entre em contato com a gente que a gente auxilia. Até por segurança da pessoa, não já vai colocando a mão. A gente não sabe. E muitos vão atacar por medo. O SESB está localizado na Rua da Cachoeira, número 1220, no São Joaquim, Santa Bárbara do Oeste. Mais informações podem ser obtidas via e-mail sesb.sbo@edu.santabarbara.gov.br ou pelo telefone 19 3463 1340. Você que ainda não veio fazer uma visita está esperando o quê? Vitória Silva para a TV Todo Dia. Obrigado, Vitória. E fazendo uma retificação aqui no chamamento dessa matéria, eu anunciei a Isabela Braz, né, porque ela que normalmente traz aí o quadro Seu Pet, mas dessa vez, no dia de hoje, foi apresentado pela Vitória Silva. Vamos dar seguimento aqui ao nosso jornal, agora falando do Outubro Rosa, porque nós estamos chegando no final do mês de outubro, que é o mês da conscientização do combate ao câncer de mama. E nessa parceria com a Unimed Americana em Santa Bárbara, vamos apresentar mais um episódio do podcast Pode Inspirar. A mulher inspiradora de hoje é a Cláucia Berardo. Vamos acompanhar. Vamos conversar agora com a Glauci Rodrigues Berardo, paciente da oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, 35 anos, com diagnóstico de colo de útero, recidiva. Glauci, mesmo você já tendo uma experiência de uma jornada, né? O que representou para você esse diagnóstico de uma recidiva? No meu caso é a terceira recidiva, né? Oh. A primeira foi no ano passado, foi uma recidiva no retroperitônio. Eu confesso que eu assustei um pouco. Quando você escuta a palavra recidiva, a palavra às vezes metástase, você fala, meu, e agora? Nessa terceira vez, que foi agora, que foi no fígado, eu assustei e pensei assim, vou parar de trabalhar, vou me afastar, vou ficar em casa, vou cuidar das crianças, não vou mais fazer minha rotina, né? Vou parar com tudo. Mas aí me acalmei, fiquei uma semaninha em casa, pus a cabeça no lugar, falei, não vou parar, eu vou continuar trabalhando e tentando, porque é como se eu estivesse me entregando, né? Se eu tivesse desistido, e eu não aceitei. Tá, então, nessa condição de que você, né, já tinha uma experiência, recebe esse diagnóstico de uma recidiva, vem a sensação, como você citou, de, meu Deus, eu vou ter que tudo de novo, recomeçar de novo, né? O que você diria hoje para uma mulher que possivelmente nesse minuto esteja recebendo uma informação e um diagnóstico de uma recidiva? Eu diria para ela, não desista. Tenha fé, foque em Deus, tenta manter assim, o que você puder da sua rotina o mais normal possível, sabe? Melhore a qualidade de vida no que você puder e não desista. A questão de você ter 35 anos, já está numa terceira, né, jornada pela cura do câncer. O fator idade traz que sentimento para você, sendo tão jovem? Apesar de ser jovem, no caso, já é o meu terceiro diagnóstico. Eu comecei, meu primeiro foi em 2020.
2023 veio a primeira recidiva e agora 2024 a terceira. Então já tenho uma carga de experiência até nessa vida, né? No que eu estou passando hoje. Então, mesmo sendo jovem, já tenho a minha carga de experiência. Isso torna essa jornada mais leve? Mais leve. Que bom, né? Que bom. Se você pudesse hoje dizer uma palavra que desse sentido, que significasse esse seu momento, qual seria essa palavra? Eu uso muito a palavra resiliência e perseverança. Em que momento você acha que a resiliência e a perseverança foi crucial, foi determinante para o sucesso do seu tratamento? Igual eu disse, na primeira semana, quando eu pensei, e agora? Será que vai dar certo de novo? Foi nesse momento. Que aí eu respirei e falei, não, eu vou persistir, eu vou vencer de novo. Então eu desejo que todo dia você renove esses sentimentos e prossiga. Amém. Amém? É uma história inspiradora, né? E a Glauci, de fato, é uma batalhadora, né? O terceiro diagnóstico que ela está enfrentando. E desejamos a ela, assim como a todas aquelas que passam por este momento difícil, muita força e que dê tudo certo. Vamos seguir o nosso jornal agora falando sobre uma denúncia que tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela apresenta um quadro alarmante de violência doméstica e abuso de poder. Segundo a petição, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, teria utilizado a sua posição de influência política para intimidar e silenciar a vítima, que é a sua ex-mulher, além de obstruir o acesso dela à justiça. As agressões teriam ocorrido por um longo período e deixado sequelas emocionais profundas em Juliene Cristine Santos Lins. E eu estive conversando com a advogada Thalita Camargo da Fonseca, que representa a ex-mulher de Arthur Lira e que, em razão da violência supostamente praticada, denunciou o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omitir-se de punir o líder do processo legislativo federal. Vamos acompanhar como foi a entrevista. Em primeiro lugar, por que ingressar com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não nas vias normais, né, que nós temos aqui, que seria a primeira, a segunda? No caso, por envolver o Estado brasileiro e também o Arthur Lira, seria, acho que, direto na quarta instância, né, no Supremo Tribunal Federal. Exato, Danilo, seria a competência do Supremo Tribunal Federal, mas quando eu chego nesse caso, são 17 anos de violência e nós temos que imaginar que a primeira instância, a segunda instância, inclusive as instâncias superiores já foram superadas. E o que nós assistimos nesses 17 anos em análise aos processos, inquéritos policiais, foi exatamente uma desídia do Estado brasileiro em investigar e punir. Quem comete a infração é o infrator, não importa a sua posição na sociedade. E isso o Estado brasileiro ele não está fazendo? Não no caso do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Existem outros casos, Danilo, e quando eu trabalho com violação de direitos humanos no Brasil, eu tento sempre traçar numa lógica quem são as pessoas que conseguem realmente acessar o sistema de justiça. Quando a gente fala em acessar o sistema de justiça, é realmente ter um acolhimento em delegacia, ter as provas produzidas, ter essa investigação concluída, isso levado ao Ministério Público, o Ministério Público vendo condições de materialidade delitiva e autoria, conseguir denunciar para levar para o juiz, conseguir julgar. Isso é muito difícil no Brasil ainda. É interessante o que você põe, Thalita, porque até mesmo nas primeiras aulas de direito nós aprendemos que pela Constituição Federal o acesso à justiça é uma garantia a todos. E voltando então para essa questão da ação que foi ingressada junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu lembro de ter visto nos autos, por exemplo, que a Juliene ela foi chamada pela Polícia Federal em um dado momento lá para dar depoimento da Operação Taturana e depois também da Operação Lava Jato, né? Foi a partir daí que houve
estas violações, esta perseguição, as violações aí de seus direitos? Não digo a partir daí, porque antes da separação nós já tínhamos violência doméstica e após a separação também tivemos uma série de violências. O interessante desse caso, ele é paradigmático por quê? Porque quando ocorre a violência com Juliane física, nós tínhamos 4 meses de Lei Maria da Penha em vigor contra ele, não foi aceita pelo Supremo Tribunal. Bom, isso foi 2013, né? A partir de 2013, nós temos vários desdobramentos de vários processos, inclusive processos tentando silenciá-la. Inclusive a matéria que saiu hoje pela manhã escrita, ela teve uma tentativa do deputado Arthur Lira de barrar essa matéria, ou seja, se tem tanta coisa assim, digamos, errada, quer dizer, certa contra ele, por que ele tenta barrar todas as matérias e silenciar essa mulher? Mas é muito interessante quando a Polícia Federal a chama para esses depoimentos de operações, por quê? E aí vem uma das maiores violações de direitos humanos do Estado brasileiro, para além daquelas invisibilizadas cometidas pelo deputado Arthur Lira, que a Polícia Federal chama essa mulher para ser ouvida no âmbito de investigações contra a corrupção, ela é ouvida, porém, o próprio GAECO de Alagoas diz que não tem condições de protegê-la no território do Estado. E quando ela sai do Estado, o GAECO de Alagoas ele pede para o Ministério de Direitos Humanos da época poder ofertar a ela um programa de proteção. E o Ministério não tem um programa de proteção para ofertar. Só que esse programa é um programa terceirizado. E nunca ninguém se preocupou em manter esse programa de forma governamental. E ter um programa que pudesse se estender, por exemplo, com casos de escolta ou deslocamento acompanhado. Esse programa de proteção não tem isso. A gente pode se perguntar, mas para que então ele serve? Né? Ele serve para, digamos assim, monitorar e conseguir fazer intermediações imediatas quando uma pessoa está em estado de grave risco. Infelizmente, estamos no 4º lugar entre os países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão, né, ligado às Nações Unidas, onde esses acordos que são supranacionais, feitos com diversos países, o Brasil é signatário deles. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem algum programa que trate especificamente da proteção à vítima, da proteção à testemunha? E se tem, e o Brasil ele é signatário dessa comissão, dessa política da ONU, por que elas não foram implementadas no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, nós deveríamos perguntar para todos os nossos presidentes desde que o Brasil assinou o acordo internacional. Mas é muito interessante nós ressaltarmos o quê? A Comissão Interamericana, ela é, digamos, um órgão que vai admitir que violações de direitos humanos aconteceram em determinado território que concordou em ser observado por ela, ou seja, signatário do Tratado Internacional. Nós temos que entender que no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos existem 2 formas de lidar. A Comissão Interamericana, ela é um órgão político. Então, ali sai recomendações para o país, sai investigações, inclusive in loco, de determinadas situações, que é o que aconteceu em vários casos. Também há a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque quando a comissão, politicamente, não conseguiu estabelecer um acordo para que determinado Estado cessasse a violação e implementasse um programa adequado de proteção para que as violações não acontecessem mais, o que acontece? A comissão remete o caso para a Corte Interamericana. Qual que é a diferença? A Corte Interamericana, ela não é um juízo político, mas sim jurídico. Dali saem sanções, por exemplo, para obrigar o Brasil a tomar determinadas condições. Então, se houver um entendimento favorável ao seu pedido, o Brasil não adotá-lo, não segui-lo, ele pode sofrer sanções internacionais. Ele pode sofrer sanções internacionais. Nesta ação, que a doutora entrou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também na Corte Interamericana, são feitos os pedidos
digamos assim, em desfavor, contra o Estado brasileiro, portanto, contra a República Federativa do Brasil, e não contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que tem esta diferença? Por que é o Estado brasileiro que está sendo provocado provocado no sentido de ser responsabilizado nesta ação e não o presidente da Câmara? Bom, primeiramente porque quem tem a admissibilidade, no caso de responder como polo passivo na comissão e na corte, são estados e não pessoas. E no caso, o Estado brasileiro está sendo instado por não puni-lo. Ou seja, existem ainda crimes que não foram prescritos. E a minha intenção, junto com um grupo de advogados que está auxiliando tecnicamente Juliene, assistindo juridicamente, é entrar nas próximas semanas com as ações não prescritas contra o deputado Arthur Lira, para que ele seja responsabilizado por isso. Para encerrarmos, existe algum prazo para a corte ou para a comissão responder a esse pedido? Nós não dizemos que temos, em média, um prazo de 2 meses para o recebimento dessa petição e para que essa petição, sob estudo, consiga desdobrar, por exemplo, um grupo de observadores para vir ao Brasil tomar conhecimento de toda essa estruturação de violência de 17 anos. E existe um próximo passo agora a ser tomado ou apenas agora resta aguardar e torcer ali para que venha uma decisão favorável? Na Comissão Interamericana não há mais passos, agora é aguardar. Porém, como eu disse, agora é o Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, entender e reconhecer, investigar e punir os crimes ainda não prescritos cometidos pelo deputado Arthur Lira. Então, um pouquinho da conversa que eu tive com a doutora Thalita Camargo da Fonseca sobre este caso, um caso bastante importante e que, à medida que ele for evoluindo, nós traremos atualizações para entender como que fica. Afinal de contas, não é qualquer pessoa, né, que está sendo aí denunciada na Corte Interamericana, mas é o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente aí do Congresso e o próprio Estado brasileiro. Então, assim que tivermos atualizações a respeito deste caso, estaremos trazendo para você aqui no Jornal Todo Dia. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90.
aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse macacão que eu estou vestindo, tem moda masculina e muitos acessórios também, como calçados, bolsas, cintos e muito mais. Venha conhecer uma de nossas unidades. Estamos de volta, meio-dia, mais 20 minutos, e vamos falar agora de temas policiais. A diretoria da ACIA alerta os associados sobre a tentativa de fraude com boletos bancários. Golpistas têm conseguido dados das empresas, como CNPJ e endereço, e enviado, na maioria dos casos, uma guia do DARF, informando que se trata de uma regularização. Confira os detalhes da matéria com a repórter Michele Cassiano. A diretoria da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, alerta os associados sobre a tentativa de fraude com boletos bancários. Golpistas têm conseguido dados da empresa como CNPJ e endereço e enviado, na maioria dos casos, uma guia DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, por meio do e-mail, informando que se trata de uma regularização. Ocorre que no documento de órgãos do governo, como da Receita Federal, a numeração do boleto começa com o número 8. No caso dos golpes, os números são iniciados com 237 e 341, entre outros. Desta forma, os boletos pagam e direcionam o dinheiro para contas dos fraudadores. Mais uma vez, os golpistas estão pensando cada vez em outras possibilidades para dar golpe em todo mundo, né? E dessa vez eu fui sorteado em receber um e-mail dizendo que era da Receita Federal, onde veio um boleto de 4.000 e alguma coisa, falando sobre uma atualização da GPS, onde é feito pela Guia de Arrecadação de Impostos. Então, aí você liga para o contador, né? O que está acontecendo aqui, que é essa atualização? E o contador me informou que estaria verificando. Enquanto isto, eu liguei no banco. Como o falsário ele coloca o número do código de barra como se fosse um boleto federal, o código de barra é outro. Então, no código de barra vai a referência da conta corrente do falsário. Então, se acaso algum empresário ou algum consumidor pagar um boleto que não seja das instituições federais, ela não vai para sua conta da Receita e vai para a conta do falsário. Mais uma vez, eles lucrando com os golpes por aí. E qual que é a numeração que começa o verdadeiro boleto e o falso? Os órgãos do governo, geralmente os boletos começam no código de barra. Você vai observar que ele tem 4 campos. Então ele começa sempre com o número 8 e uma sequência de números. Nesses falsários, eles colocam o inicial de códigos de banco, onde o 341 é do Itaú, 237 é do Bradesco e assim por diante. Então, dessa forma, eles colocam como se fosse um código da instituição federal, mas é um boleto bancário. Então, dessa forma, vai para eles e não para a instituição federal. Então, qual o alerta que você deixa para as pessoas que começarem a receber? O alerta é não pagar boleto nenhum se você não tiver a veracidade dele. Então, pesquise antes, não receba qualquer boleto, não pague, porque se pagar, você vai ser lesado. O banco tem todas as informações. Com isso, eu fui até a Polícia Civil, queria registrar um boletim de ocorrência, né? Mas como não houve o pagamento do boleto, não gera fraude, não dá como fraude. Então não há uma investigação sobre isso. Então se eu tivesse sido lesado, eles abririam uma investigação e aí sim daria sequência no boletim de ocorrência. Dessa forma, pelo que eu fui informado com o escrivão, ele falou, olha, você vai sair daqui com papel, mas esse papel, como não foi caracterizado fraude, nós não vamos dar sequência em investigação alguma. Ele ainda informou que muitas vezes a polícia até vai nesses endereços,
Mas é ou casa abandonada, ou terreno vazio, ou endereços que não são verdadeiros. Então, mais uma vez, eles montam todo o esquema para fraudar o consumidor. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. De fato, temos que ficar bastante atentos, né? Porque não é a primeira vez que esse tipo de golpe acontece. Nós também noticiamos em 2023, também em 2022. Né? Todos os anos, esses falsários chegam nessa época de fim de ano, eles vêm com este golpe aí do DARF, né? Porque geralmente é nesse período de final de ano que acontecem algumas não seriam bem atualizações, mas algumas facilidades dadas aí pelos governos, né, como refis, enfim, como alguns programas para você regularizar a sua situação tributária. E eles, cientes disso, fazem justamente essa engenharia, né, para ludibriar, para enganar as pessoas que estão de boa fé e assim prejudicar muita gente. Então é importante seguir as dicas trazidas aí pelo Evandro Barizon, né? Não vá pagando todo o boleto que chega para você aí do governo federal. Dá uma olhada. Às vezes, como ele disse, o boleto ele tem que começar, se for uma DARF, se for um documento oficial, ele vai começar com o número 8 e não com um código bancário. Se estiver com o código bancário, entre em contato aí com o seu contador, entre em contato com a sua agência, e verifique a legitimidade, ok? Para não ser lesado, porque depois é muito difícil de você conseguir reaver esse dinheiro. E vamos fazer uma prestação de serviço, porque bairros aí da região do Jardim Ipiranga devem ficar sem água nessa terça-feira para a manutenção na rede. Quem vai nos contar os detalhes é o repórter Felipe Gomes. Os bairros da região do Jardim Ipiranga estarão sem água ao longo desta terça-feira, dia 29, devido à manutenção da rede. O DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, está concluindo a interligação do trecho da rede de abastecimento instalado no bairro, com as obras concentradas na rua Itamaraty, onde estão sendo executados aproximadamente 85 metros de extensão de rede de água, nas esquinas com as ruas Itapemirim e Ibirapuera. O serviço começou por volta das 7h30 da manhã e tem previsão de término por volta das 4 horas da tarde, caso não haja intercorrências. O abastecimento será retomado gradativamente após a conclusão da interligação. Para a realização do serviço, foi necessário a drenagem total do reservatório elevado do Centro de Reservação do Ipiranga, o CR5, além de parte do abastecimento do novo reservatório. Além do Jardim Ipiranga, Vila Fresarim, Horto Florestal Jacira e adjacências também estão sofrendo com a interrupção do abastecimento. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. Com essa notícia nós encerramos o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nessa terça-feira. Continue com a nossa programação agora com o programa Estádio, na sequência o Repórter Brasil Tarde, e às 6 horas da tarde você assiste ao Jornal Todo Dia, terceira edição, com Sabrina Furlan. Eu volto amanhã às 11h50. Tchau! No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a
cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.